velho, beleza? Cara, o que é que o Espiritismo fala sobre extraterrestre, né? OVNI, você sabe que eu sempre gostei dessa coisa de ufologia, mas será que existe mesmo? O que é que o Espiritismo fala sobre isso aí? Dá uma luz aí. É um assunto bem interessante, mas já para a doutrina espírita, isso já é um tema bem batido, né? A gente consegue ver que isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que Jesus já falou naquela época: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, quando ele falou isso, foi exatamente referente aos mundos, aos planetas habitáveis, né? Ou seja, todo o planeta tem um objetivo, tem um porquê de existir. Não existe nada por acaso, não existe nenhuma parte no universo que não tenha nada. Tudo é composto com um propósito. Então, existem planetas, todos os planetas são habitados. Agora, existem planetas que são chamados de mundos inferiores, mundos do nível do nosso, como é um planeta de prova e expiação, o nosso, que está passando por uma transformação. Existem planetas semelhantes e existem planetas mais adiantados e mundos mais adiantados, que são também locais que não são geográficos, né? Locais que servem para a moradia dos espíritos, né? De acordo com sua evolução. Então cada planeta recebe os espíritos ali de acordo com sua purificação, de acordo com o seu nível espiritual. Entende? Então existem planetas que existem habitantes inferiores a gente e superiores. Por exemplo, na Revista Espírita de 1858, acredito que é no mês de abril ou é de maio, quando Allan Kardec conversa com o espírito, ele se diz ser Mozart e ele é um habitante do planeta do nosso sistema solar, e o planeta mais evoluído do nosso sistema solar é Júpiter. Então, Mozart hoje, naquela época que foi escrito em 1858, ele diz que os habitantes de lá vivem em torno de 250, 300, 350 anos. Então, pelos cálculos daquela conversa, hoje Mozart é um habitante do planeta Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Então isso já existe, ou seja, extraterrestres, como estão falando hoje, são seres, né, espíritos que tomam um corpo para habitar cada planeta. O espírito toma o corpo necessário para habitar aquele planeta, não necessariamente todos os planetas terão a mesma composição do nosso corpo, né? Nosso corpo precisa de oxigênio, né? Precisa de água, precisa de várias composições, vários elementos da tabela periódica para viver. E já em outros planetas não existem a tabela periódica igual a nossa e com mais elementos. Ou seja, hoje em dia não se sabe a matéria ao ponto de vista da gente, né? Que antes era só em 3 estados: sólido, líquido, gasoso. Né? Hoje em dia já está mudando essa concepção. Hoje em dia já se fala que a matéria antes tinha que ocupar pelo peso, né? Tem que ocupar lugar no espaço. Hoje em dia já se vê que não. A matéria não precisa ocupar lugar no espaço para ser matéria. Entende? Então, as coisas vão evoluindo e a gente vai aprendendo que existem outros níveis de matéria, outras frequências, outras vibrações, que através do fluido cósmico, os universos e os locais conseguem mudar a matéria e deixar mais leve, mais rarefeita, né? Mais perfeita. Então, espíritos que ganham seus corpos para habitar em outros planetas, não necessariamente vai precisar das mesmas situações do nosso. Ou seja, em Marte não tem água, então não tem vida lá. Não, mas quem foi que disse que lá em Marte os espíritos e os corpos que habitam lá, a população que habita lá, precisa de água? Compreende? Mas lá não tem atmosfera, quem foi que disse que precisa? Lá não tem sol, quem foi que disse que a fonte de energia é essa? Ou seja, existe um universo além, e um universo gigante, para a gente só imaginar que só existe vida, né, no nosso planetinha. Só no nosso sistema solar, dizem que estão na estimativa de 100 bilhões a 400 bilhões
de sóis. E cada sol, se a gente pegar como exemplo o nosso sistema solar, tem de 8 a 12 planetas. Faça o cálculo de quantos planetas só na nossa galáxia. E existem bilhões de galáxias. Ou seja, são números que a gente estima, mas não tem nem precisão de nada. Então só ter vida no nosso? Não, pelo contrário. E digo mais, o nosso é uma das piores moradas do nosso sistema solar. Ou seja, existem coisas muito mais belas, locais muito mais belos a serem habitados, tá? A serem povoados, que nos espera, mas para isso a gente precisa evoluir. Então, extraterrestre, óbvio que existe, claro que existe. E o habitante de Júpiter vai olhar para a gente e vai dizer, olha o extraterrestre lá, mas ele compreende, né? Ele já passou por um planeta inferior, ele está no superior. E os planetas vão evoluindo de acordo com os seus habitantes. Os habitantes vão evoluindo de acordo com o planeta. É tudo assim, todos estão no lugar onde devem estar, onde merecem estar. Mas não podemos dar saltos. Entende? A gente vai, através das existências, se aperfeiçoando, né? E vai, ao mesmo tempo, tirando, né? Expurgando os defeitos. E aí a gente vai ser merecedor de um mundo melhor do que esse. Então, óbvio que existe extraterrestre, se é o termo correto a se usar, mas que existem outros seres e em todos os planetas, sim, com certeza existe. Agora, essas comunicações que estamos vendo aqui, hoje, vai se dar tudo no tempo de Deus, tudo com a determinação de Deus, para um fim que seja a nossa melhora, para um fim que seja a nossa evolução. Entende? Nada vai vir no sentido de destruição, de nos escravizar, isso não existe. A lei é de progresso, a lei é de avanço, não é de retrocesso. Então é nesse sentido que a gente tem que entender. Então, se está perto das comunicações ficarem mais intensas, também já foi falado por Chico Xavier, está perto. Inclusive após a base na Lua, que a NASA já está, né, em andamento com isso, as comunicações serão mais fortes e a gente vai ter muito a ganhar com isso. Tecnologia, mais ainda, sabedoria e inteligência, mas para isso temos que merecer. Mas está perto, essas comunicações já estão mais intensas, vão se tornar mais intensas ainda, e não se assustem. São irmãos, são criaturas de Deus como nós, tá bom? Então é mais ou menos isso que o Espiritismo, em breve palavras, explica. Bacana, meu velho, só tenho a agradecer, viu? Muito obrigado. Valeu. Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. No item diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do meu pai é o universo. Item 2. A casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Revista Espírita, maio de 1858. Questão 26. Qual o mundo que habitas? Ali és feliz? Resposta de Mozart. Júpiter. Ali desfruto de uma grande calma. Amo a todos os que me rodeiam. Não temos o ódio. Segunda palestra, item 4. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Resposta, curta, nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como esse onde tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é, em média, de 300 a 500 anos. Vamos agora para o Livro dos Espíritos, questão falando da matéria. Questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como a entender, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores
aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Vamos ver. Item 9. Nos mundos que agitaram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. A forma do corpo é sempre como por toda parte a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por seguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca nesse mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Livro dos Espíritos, questão 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. Não existe vácuo.